Oi, gente! Então, um vídeo tão esperado saiu, que é onde eu vou compartilhar um pouco da minha trajetória nesse mundo fitness, mais especificamente como que eu consegui ganhar 20 quilos desde que eu comecei o meu processo de ganho de massa. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações, assim vocês não perdem nenhum vídeo. E se gostarem do vídeo, não esqueçam também de dar o like. Então, meus amores, primeiro, vai ser impossível eu descrever toda a minha trajetória aqui nesse vídeo, ia ficar muito longo, porque desde que eu comecei eu passei por diversas fases, algumas fases fazendo certo, outras fases fazendo errado, algumas fases pra ganho de massa, outra pra perder gordura, mas em sua maioria ganho de massa. Então assim, nesse vídeo eu vou abordar um pouquinho, resumir um pouquinho de tudo que me ajudou para ganhar massa magra, e em próximos vídeos eu vou falar mais especificamente de cada item. Então, vamos lá. Gente, é o seguinte, eu sempre fui muito magra. Eu tenho biotipo ectomorfa e... Eu nunca sei se fala ectomorfa ou ectoforma, eu me confundo, mas acho que é ectomorfa. Isso quer dizer que eu sou magra, sempre fui magra, enfim. Minha mãe também é magra, então eu sempre tive a forma bem magra. E até os 13 anos, assim, eu era magra e tinha uma barriguinha, alguma coisinha assim, nada de muito exagerado. Foi final de 2010, quando eu tinha 13 anos, quase 14, porque eu faço aniversário em janeiro, que eu me matriculei numa academia e comecei a frequentar. Eu sempre, na verdade, sempre fui de fazer muito esporte, já praticava vôlei, fazia dança, sempre fui de fazer algum esporte. Mas minha mãe sempre foi da academia, então ela também me estimulou a entrar. Eu entrei e inicialmente eu fazia 3 vezes por semana. E aí, o que aconteceu? Ao invés de eu ganhar massa magra, eu acabei emagrecendo mais. Eu não entendia nada, absolutamente nada de como fazer para ganhar massa, eu não sabia de nada. Os professores também. Quando eu cheguei na academia, me perguntaram o que eu queria lá, eu nem soube responder direito. Não sabia nem o que era hipertrofia, mas enfim. Eu sabia que eu queria começar a academia. E aí, o que aconteceu? Eu treinava 3 vezes por semana, também treinava meio assim, não dava o meu máximo, fazia esteira, não focava muito na musculação, minha alimentação não estava de acordo. Eu fui numa nutricionista, mas eu também não seguia direito. Eu acabei comendo menos do que eu precisava. E aí eu só perdi massa magra, mais massa magra do que eu já tinha. Chegou janeiro, fevereiro de 2011, né, o ano seguinte, eu estava muito magra. E foi nesse momento que eu falei, eu vou começar agora o meu processo de ganho de massa. Comecei a pesquisar na própria internet sobre como ganhar massa magra, o que eu precisava comer, como o treino tinha que ser. Porque ninguém falava sobre isso, né, na minha roda de amigos, não tinha nem Instagram, eu não fazia ideia. Então eu pesquisava na internet e era isso. E aí assim que eu comecei eu tinha estava com cerca de 43 a 44 quilos. Eu tava com massa magra bem baixa e aí eu comecei a comer mais também, eu comecei a treinar melhor. Naquela época eu fui orientada pelas instrutoras da academia, não tinha personal trainer, não tinha ninguém assim que me acompanhava mais sério. Eu estava indo como eu achava que tinha que ser. Aí foi assim, 2011 não saiu bem como eu esperava, aconteceram algumas coisas um pouquinho fortes que eu vou compartilhar em outros vídeos, mas eu ganhei um pouco de peso até julho, agosto, e aí o que aconteceu depois? Eu perdi tudo que eu havia ganho, fiquei mais magra ainda do que no início do ano, cheguei a pesar quase 42 quilos. E aí eu não estava bem emocionalmente, chegou o final de 2011, aí teve 2012, 2013, 2013 foi o último ano meu do ensino médio. Eu também não estava bem até final de 2013 emocionalmente, então essa fase foi assim muito de altos e baixos, fases de estar bem ali na alimentação e treino, outras não estava muito. Então assim, eu não vou considerar esses anos, até porque eu não fazia as coisas muito certas. E contava muito a parte emocional também. Então, o que aconteceu? Chegou 2014, eu me mudei de cidade, saí da casa dos meus pais, vim morar em Porto Alegre, né? Eles moram em Caxias do Sul, vim morar em Porto Alegre com a minha irmã para estudar. E foi ali que eu entrei numa academia, onde tinha um profissional que entendia mais sobre treino, entendia mais sobre alimentação e sabia me orientar melhor, conseguiu me orientar melhor. Foi a partir de 2014 que eu considero onde eu assim comecei mais sério a fazer as coisas de treino e dieta. E aí em 2014, 2015 que eu comecei a realmente entender como funcionava o treino, como tinha que ser, como eu podia dar o meu máximo nos treinos, como eu podia ganhar massa magra. Enfim, eu aprendi muito em 2014, 2015, porém ainda cometi alguns erros, do tipo, eu fiquei por um tempo querendo ganhar massa e comia bastante, eu entendi a importância dos carboidratos, das proteínas, que eu tinha que me alimentar bem, que eu tinha que ir treinar bem nos treinos, né, dar o meu máximo.
Só que acontece que depois que eu ganhava massa, eu ganhava um pouco de gordura junto. E aí eu pensava o quê? Ah, agora eu vou secar. Agora eu vou fazer uma dieta pra secar. E aí o que acontecia? Eu diminuía muito a comida, cortava carboidrato e isso só me levou a perder tudo que eu havia conquistado. Então, gente, vocês não têm noção de quantas vezes eu ganhei e perdi e começava tudo do zero. Foi em 2016 que eu de fato aprendi com os meus erros que eu cometi desde 2010, de final de 2010, e comecei a colocar em prática o processo de ganho de massa magra, que é tudo que eu vou falar para vocês aqui no vídeo. Em 2016, além de estar bem acompanhada agora com um profissional de educação física, eu fui também procurar uma nutróloga inicialmente porque eu estava com os problemas de intestino, e aí eu fui orientada em relação à alimentação, entendi a importância dos carboidratos para ganhar massa magra, entendi a importância de uma dieta individualizada, porque o que acontecia? Eu olhava as outras pessoas fazendo dieta, elas comiam muito pouco, comiam uma colher de arroz, cortavam carboidrato de noite, eu pensei, não, vou fazer o mesmo, né, já que tem que ser assim. Só que não, cada pessoa é uma. A gente não pode se basear na dieta dos outros, cada um é um. E eu entendendo que o meu metabolismo é acelerado, que eu tenho dificuldade de ganhar massa magra e facilidade em perder, eu entendi que a minha dieta é feita pra mim e eu deveria segui-la. Ali no início de 2016, maio de 2016, que eu realmente comecei a dieta para ganho de massa. E era um volume enorme de comida. Era acordar, comer bastante, era no meio da manhã, comia o pré-treino, bastante comida, almoço nem se fala. Vou dar um exemplo de refeição. Almoço tinha 300 gramas de arroz, 200 gramas de peixe, 200 gramas de legumes. Gente, dava quase 1 quilo meu almoço. Eu comia que nem uma ogra, vocês não estão entendendo. Era comida toda hora, comida daqui, comida dali. Aí quando eu terminei de comer, mal terminei de comer, já tinha que comer de novo. Mais comida. Às vezes, gente, da onde? Como assim eu vou sobreviver comendo tanta comida? Era muita comida. Mas enfim, então, entendido isso, que cada indivíduo é um e que a dieta deve ser diferente para cada pessoa, porque cada pessoa tem uma altura e um peso diferente, a gente tem que entender que para as pessoas que querem ganhar massa magra, elas devem estar em um superávit calórico. Superávit calórico é comer mais do que gastamos. Só assim você consegue ganhar peso, porque se você comer exatamente o que você gasta ou abaixo do que você gasta, você não vai ganhar, você vai apenas manter o seu peso ou perder. Então, entendido que eu precisava comer mais do que eu gastava e que, ainda considerando o fato que meu metabolismo é acelerado, eu comia bastante, tá? Eu entendi a importância dos carboidratos. Carboidrato, assim, é fundamental, ele dá energia, ele melhora o desempenho no treino. Ele é a base, assim, pra você construir músculo. Claro que tem a proteína e a gordura, mas sem o carboidrato, não rola. Alguns exemplos de carboidrato em primeiro lugar. Tudo que é carboidrato é arroz, pão, massa, açúcar, né, frutas, doce, enfim, tudo isso é carboidrato. Porém, nós devemos focar nos carboidratos complexos na maior parte do tempo, que são arroz integral, batata doce, inhame, mandioca, aveia, farelo de aveia, grãos como grão de bico, lentilha, feijão, quinoa. Esses são os carboidratos complexos, são os que a gente ingere e eles demoram mais para digerir no nosso organismo, mantendo os níveis de glicose, não dando aquele pico de insulina, que é o açúcar que provoca, e carboidratos simples, né, como o pão branco, como o açúcar, doce, isso tudo provoca um pico de insulina no nosso organismo. Os que eu mais comia na minha fase de hipertrofia, sem dúvidas, eram aveia, batata doce, mandioca, arroz integral ou arroz negro e frutas, principalmente banana, estavam assim todo dia presente na minha alimentação. O fato de a gente dar mais foco nos carboidratos complexos não quer dizer que a gente nunca possa consumir o simples. Em algumas ocasiões até é estratégico ingerir carboidratos simples, mas isso quem vê é o nutricionista. E em outras situações, para a gente ter equilíbrio na dieta, e se você gosta muito de um pão, gosta muito de uma massa, você pode também inserir, porque na verdade tudo depende do contexto da alimentação. Mas a maior parte da minha alimentação era composta de carboidratos complexos. Até porque eu tinha SOP e tinha que ter um controle enorme da minha insulina. Eu não podia ficar dando picos de insulina. As proteínas, gente, são fundamentais também para construir músculos. É de extrema importância dar atenção para a quantidade de proteínas ingeridas por dia. Quem avalia a quantidade que você deve ingerir é um nutricionista, mas no geral a quantidade fica em torno de 2 gramas por quilo corporal. Ou seja, se eu peso 60 quilos hoje,
60, 61, eu devo consumir cerca de 120 gramas de proteína por dia. Bom, as minhas fontes de proteína eram principalmente ovos, peixe, whey protein, proteína vegana, tofu e alguns grãos. Até final de 2015 eu ainda consumia carne vermelha e frango, depois eu parei de consumir. Eu vou fazer um vídeo também falando por que eu parei de consumir carne. Hoje eu também não como nenhum tipo de carne, não como peixe também. E as gorduras boas que não podemos esquecer. As minhas principais fontes de gorduras boas eram a da gema, né, que está presente no ovo, porque o ovo é composto pela clara e pela gema. A clara tem só proteína, a gema tem proteína e gordura. Então, uma das fontes era gema, abacate, azeite de oliva, oleaginosas como amêndoas, castanha do Pará, castanha do caju, pistache, macadâmia, enfim. As gorduras boas também são fundamentais. Elas ajudam em diversas questões, principalmente as questões hormonais. Teve uma época que eu cortei muito a gordura da minha alimentação e assim, isso foi uma das coisas que fizeram desregular totalmente os meus hormônios. Então, por favor, não cortem a gordura. Bom, então é ali que nós vemos que a nossa alimentação deve ser composta pelos carboidratos, pelas proteínas e pelas gorduras. E a quantidade que você deve consumir de cada um é individual, um profissional consegue avaliar. Há algumas formas também na internet de procurar, se você não pode procurar um profissional, de saber mais ou menos o quanto você deve ingerir de cada um. Percebam, gente, que tudo que eu citei aqui é comida de verdade. E uma das coisas que me fizeram ter esse resultado é isso, focar na comida de verdade. Que é a comida que a gente prepara, comida que vem da terra. Lanchinho, barrinha de proteína, biscoitinho, não. Deixe isso para quando você não conseguir comer comida. O negócio é mesmo comer comida de verdade, preparar a sua comida, comer mesmo o que você precisa. A suplementação é o quê? É para suprir o que você não tem. De fato, eu tomo whey há um tempo, porque ele me ajuda a completar as proteínas que eu preciso por dia, que eu não conseguiria só pela alimentação, só se eu comesse uns 20, 30, 40 ovos por dia, isso seria um pouquinho demais, não conseguiria comer tanto ovo, se bem que eu já como bastante ovo, né? Mas enfim, e outro que eu considero que fez bastante diferença foi a creatina, que eu sempre falo pra vocês, creatina aumenta a força, melhora o desempenho no treino, eu sinto diretamente a diferença que a creatina faz no ganho de massa e no meu treino. Outros suplementos e outros detalhes eu vou deixar para outro vídeo. Bom, vamos agora para a parte do treino, então. Desde o início, gente, eu foquei na musculação. Musculação é o que mais vai te ajudar no ganho de massa. Não é correr na rua, não é fazer atividades aeróbicas como dança. O que mais vai te ajudar a ganhar e construir músculos é a musculação. Então, se você puder, foque-se na musculação. Inclusive, um dos erros que eu já cometi no meu processo de ganho foi fazer excesso de aeróbico, ficar muito tempo na esteira, ficar muito tempo na escada. Isso desgastava o músculo, fazia eu gastar muitas calorias e eu acabava que não conseguia construir. Então assim, eu entendi que eu devia focar 90%, até 95% na musculação, focar em dar o meu máximo no treino, né? Deixar de mimimi, deixar de ai, tá doendo e fazer mesmo exercício. E eu não tô falando só de colocar carga alta, assim, peso é uma das variáveis que a gente deve considerar, mas a gente deve focar na execução, a gente deve focar em contrair bem o músculo, em quando a gente acha que não vai dar mais, vai, pensar que vai mais uma, vai mais, e assim, dar o nosso máximo. Quando eu passei a dar o meu máximo no treino, foi que eu comecei a ver os resultados, junto com a alimentação, é claro.
também deve ser bem dividido. Não adianta você treinar perna todo dia achando que quanto mais você treinar perna, mais você vai ganhar músculo. Não, o nosso músculo precisa de descanso e não adianta achar que quanto mais você treinar, melhor. Eu vou também fazer um vídeo falando sobre a minha divisão de treinos, qual a divisão de treino que mais me trouxe resultado. Mas entenda, o músculo precisa de descanso, não adianta só treinar e achar que vai ter resultado. Se você ainda não me segue no Instagram, procura lá a #TreinosLari, que eu coloco diversos treinos, diversos vídeos de treino meu, alguns exemplos, e compartilho também na #FalhaLari algumas estratégias pra gente vencer o psicológico na hora do treino e conseguir, de fato, dar o nosso máximo. Eu vejo muitas pessoas que estão lá na academia, mas mexem no celular, fazem um exercício mal feito, dão intervalos muito longos e depois reclamam que não tem resultado. Então entendam que não adianta só ir pra academia, você de fato deve treinar de verdade. E em terceiro lugar, o descanso. Gente, o descanso é fundamental. E, inclusive, é no descanso que o músculo cresce. Então, não ache que você vai estar lá no treino e vai ser lá que o músculo vai crescer. No treino, você rompe fibras musculares. E é no descanso que elas vão se regenerar e que elas vão aumentar de tamanho. Então, há dois tipos de descanso. O descanso que você tem de noite, quando você está dormindo. Você deve ter uma boa noite de sono, porque é ela que vai restabelecer os seus hormônios, é ela que vai te proporcionar o crescimento dos músculos e de tudo. Uma boa noite de sono é fundamental. E antes da quantidade, foque-se na qualidade. Uma vez eu dormia 8, 9 horas, mas meu sono era péssimo. Hoje eu durmo de 6 a 7 horas, mas eu tenho uma boa noite de sono. Eu acordo disposta, eu acordo assim, regenerada do dia anterior. E o outro tipo de descanso é o descanso que você dá entre as sessões de treinamento. De nada adianta você treinar um músculo e voltar a treiná-lo se ele ainda nem se recuperou do último treino. Então é importante que o treino seja bem dividido, que haja um descanso adequado entre uma sessão de treino e outra. É por isso a importância da divisão do treino. O treino deve ser dividido de forma que dê o descanso adequado entre uma sessão de treinamento e outra. Se eu treinei perna na segunda, eu não vou treinar perna na terça, porque obviamente ainda não vai estar recuperada. O músculo precisa de no mínimo 48 horas para se recuperar. Esse era outro erro que eu cometia. Eu tinha a brilhante ideia de treinar perna todo dia, achando que quanto mais eu treinasse, mais ela iria crescer. Só que não! Eu vou fazer outro vídeo explicando bem como é que é a divisão do meu treino e qual a divisão que trouxe mais resultados. Então, gente, fazendo um resumo, esses são os 3 principais tópicos que você deve dar importância, que você deve se atentar se você quer ganhar massa muscular ou se você quer emagrecer também. Mas o foco aqui do vídeo é como eu ganhei massa muscular. Então, é a alimentação, o treino e o descanso. De nada adianta você treinar super bem e se alimentar mal. De nada adianta também você fazer uma alimentação top, mas treinar super mal. E também de nada adianta você descansar bem e não treinar nem se alimentar corretamente. Obviamente essa não iria funcionar, né? Só descansar, imagina. A gente ia ficar esperando os resultados caírem do céu. Bem sem noção. É isso, gente. Fora esses 3, com certeza você deve ter a junção da paciência, porque os resultados não ocorrem da noite pro dia. De nada adianta você fazer os 3 perfeitamente em um mês e vir aqui me dizer: Lari, fiz tudo isso que você falou em um mês e não tive resultado. Sim, gente, é óbvio, porque você tem que dar tempo ao tempo, não é da noite pro dia que os resultados vão acontecer. Se você faz uma rotina completamente diferente até hoje, e você tem 15, 20, 30 anos, você acha que é em um mês que tudo vai mudar? Não, então tenha paciência, os resultados vão sim aparecer aos poucos, você tem que ser persistente, você tem que adotar isso, um estilo de vida, você não tem que fazer por um mês e achando que vai ter o resultado e depois vai abandonar. Não. Se você quer alcançar um resultado, você tem que mudar os seus hábitos, você tem que mantê-los ao longo da sua vida. Então, se você vai fazer isso pro resto da sua vida, por que você quer o resultado amanhã? Dê tempo ao tempo, tenha paciência, persistência, vá curtindo o processo, a sua caminhada, subindo degrau por degrau, porque um dia você vai chegar aonde quer. E é isso, gente. Novamente, se vocês gostaram do vídeo, deixem o like aqui, aperta em inscreva-se, ativa o sininho das notificações e aguardem os próximos vídeos onde eu vou falar mais especificamente de cada item, como que é a minha dieta atual, como que está a minha divisão de treinos e tudo mais. Espero que tenham gostado do vídeo e um beijo!